Aqui estamos nós, agora com 261 dias. Queridos, 261 dias em propósito, amém? Nesse propósito poderoso de leitura total da Bíblia. Hoje, de acordo com o nosso cronograma, nós estamos avançando aqui, rompendo, já no livro de Jonas. Eu acredito que você conheça ou já tenha ouvido falar, pelo menos, no livro de Jonas, né? Hoje nós vamos começar e já finalizar o livro de Jonas, porque ele só tem 4 capítulos, são bem curtinhos, né? Os capítulos do livro de Jonas, mas sem dúvida alguma, né? Muito inspirador para nós. Essa palavra irá realmente de encontro ao nosso coração e, claro, eu já encorajo você a ficar comigo aqui hoje, né? Nesse nosso devocional. Propósito, queridos, é rumo a Apocalipse. Nós ainda estamos no Antigo Testamento, tem alguns livros ainda para nós desbravarmos, não é verdade? E com toda certeza, se você quiser saber de algum livro que já se passou de Gênesis até agora, até o livro do profeta Jonas, estão todos salvos aí, tanto no YouTube quanto no Facebook e também no Instagram, tá bom? Então que Deus abençoe a sua vida grandemente. Quero fazer uma oração pela sua vida antes de nós começarmos, mesmo aqui chegando no resumão do livro de Jonas, né? E com toda certeza, queridos, olha, deixar uma palavra mesmo de encorajamento para o seu coração, sabe? Porque a palavra do Senhor nos diz, queridos, que quando nós conhecemos, isso eu tomei para minha vida. Então, todos os dias, praticamente aqui no nosso devocional, eu falo acerca dessa palavra. O Senhor diz que, na medida em que nós conhecemos a verdade, nós somos libertos de toda mentira. Queridos, e que coisa terrível é nós vivermos enganados acerca de um assunto, ou nós sermos ignorantes acerca de um assunto, não é mesmo? Então, nós estamos vivendo tempos muito delicados, queridos, e os dias estão passando, a tendência é que fique ainda mais delicado. Então, nós, queridos, precisamos examinar as escrituras, precisamos ter esse hábito, sabe, queridos, assim como de comer e alimentar o nosso corpo físico, nós precisamos ter esse hábito de também alimentar o nosso espírito, e nós fazemos isso através de orações, através da leitura, através de ouvir a palavra de Deus, queridos, investir no tempo com o Senhor, sabe? Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador, e nós devemos investir tempo em ouvir essa palavra. E na medida em que nós ouvimos, nós vamos praticando essa palavra, e não vamos sendo mais os mesmos, queridos. Olha, com certeza perfeitos nós ainda não somos, mas a expectativa do Senhor a nosso respeito é que haja uma renovação do nosso entendimento numa proporção tão grande que nós venhamos chegar a ponto de experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade dele para as nossas vidas. Então, você entende que depende mais de nós do que do Senhor, porque a palavra, queridos, olha, aqui no nosso país, pelo menos aqui no Brasil, a gente não tem dificuldade alguma para ter acesso à palavra. Então, nós somos indesculpáveis, então depende mais de nós do que de Deus, você entende? Muitas vezes, nós passamos essa responsabilidade para o Senhor como se Ele não quisesse abençoar, como se Ele não quisesse fazer, mas a verdade é que depende de nós termos a nossa mente renovada, termos, queridos, situações da nossa vida mudadas. Tudo isso nós vamos conseguir, sem dúvida, através da palavra. Não há outra saída. Então, olha, depende de nós. Então, vamos fazer alguma coisa diferente. Seria uma hipocrisia da nossa parte nós queremos que a nossa vida seja mudada praticando as mesmas velhas coisas. Você já entendeu esse ditado? Quando a gente diz assim, Senhor, muda minha vida, muda minha história, faz algo novo na minha vida. A gente pede isso, mas as nossas atitudes continuam as mesmas antigas. Então, olha, qual que vai ser a tendência? A tendência vai ser de que nada mude, porque você não mudou seus hábitos, você não está orando mais, você não está lendo mais a palavra. Então, enfim, não tem como as coisas mudarem. Então, vamos fazer alguma coisa. Sabe qual é a nossa parte de contribuição em tudo isso? Quando nós nos rendemos ao Senhor. Pai, eis aqui a minha vida. Senhor, usa-me. Pai, mostra-me o que eu preciso fazer. Pai, eis aqui a minha vida. Fala comigo. Sabe, ali você investir no tempo com o Senhor, né? Lendo a palavra, como nós estamos fazendo todos os dias. Orando ao Senhor todos os dias. E pode acreditar. Ó, espera. Desculpa. Sua vida vai mudar.
Amém? Então vamos orar, essa é a nossa expectativa. Querido, se Deus fez isso, está fazendo isso na minha vida, Ele também quer fazer na sua. Né? A palavra do Senhor diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Então, Ele quer fazer na minha, Ele está fazendo na minha, Ele também quer fazer na sua, na daquele seu parente, na do seu irmão, enfim. Ele quer fazer. Então depende de nós. Amém? Então vamos orar? Você que pode agora feche os seus olhos sem mais delongas, né? Porque senão a gente começa a ministrar, e aí nosso devocional fica muito longo, né? Então, a ideia não é ser exaustivo. A ideia realmente é ser encorajador para você, trazer uma palavra assim, rema para o seu coração, uma palavra revelada, para que você possa todos os dias receber aquela dose de ânimo necessária para você prosseguir um pouco mais em conhecer ao Senhor. Amém? Então vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse tempo oportuno que o Senhor preparou para nós. Obrigada, Pai. Obrigada por tantos livramentos. Obrigada por cada oportunidade. Obrigada, Senhor, porque diante dos teus olhos nada passa desapercebido. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós e tem preparado coisas para nós que somos seus filhos e filhas, Pai. Nós cremos nisso. Te agradecemos por sua bondade, te agradecemos por sua misericórdia, te agradecemos. Te agradecemos por tamanho amor por nós. Nós oramos, Pai. Bendizemos o seu nome e te pedimos, nos ajuda. Nós temos uma meta e um propósito no nosso coração, que é te conhecer mais. Então, Senhor, revela-te a nós, abra o nosso entendimento, Senhor. Sabe, que nós possamos estar com a nossa mente cativa ao Senhor, que nós possamos estar com o nosso coração, com todo o nosso entendimento voltado ao Senhor, para que possamos receber de Ti tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar. É a oração do nosso coração em nome de Jesus. Amém? Então, glória a Deus. Vamos lá. Queridos, o que é que nós temos para falar a respeito de Jonas, né? Bom, eu não sei se você sabe, mas Jonas, queridos, foi alguém escolhido por Deus. Um profeta? Sim, um profeta. A palavra vai nos dizer no capítulo 1, então já vou resumir para você. Gente, desculpa, a voz está falhando. Olha só, aqui no livro de Jonas, nós vamos perceber no capítulos 1, 2, 3 e 4, muitos acontecimentos. Deus então chama Jonas para Jonas ir até a cidade de Nínive, para chegar ali, queridos, ele anunciar que iria destruir aquela cidade por causa da grande maldade que estava havendo ali naquele tempo, né? Então o Senhor disse para ele, olha, vai lá, Jonas, e fala aquele povo. Só que, queridos, quando ele recebeu esse recado de Deus, a palavra vai nos dizer que Jonas fugiu. Jonas não obedeceu. Queridos, e se você parar para pensar, nós estamos vindo de um histórico onde profetas, queridos, em momento nenhum se excusou, ou seja, se esquivou também em dizer algo para o povo quando Deus mandava. Nós estamos vindo aí de uma jornada, né, de profetas valentes que chegavam e falavam tudo mais que o Senhor estava mandando. Mas Jonas, queridos, vinha aqui quebrar os protocolos, né, desse histórico que nós estamos vindo. E Jonas faz o quê? Quer saber? Eu vou embora. Eu vou fugir daqui. Então, queridos, a palavra diz que o próprio Jonas, ele vai lá, pega lá no porto de Jope, né? Ele pega um navio que está indo para Tarsis. Ele mesmo comprou a passagem, ele mesmo embarcou, queridos, e lá foi Jonas. Só que a palavra vai nos dizer, queridos, que por ele realmente ter desobedecido ao Senhor durante a viagem, o próprio Senhor, viu? Fez soprar um vento forte ali. E, queridos, a tempestade era muito grande. Todas as pessoas que estavam ali naquele navio, os marinheiros, desesperados, cada um começaram a gritar por ajuda, cada um começou a clamar o seu Deus, desesperados. E a palavra vai nos dizer, queridos, que Jonas estava, enquanto isso, no porão, dormindo tranquilamente. Escute isso. Então, foram ali indagar Jonas e falaram, rapaz, você tá dormente? Rapaz, o que é isso? Em meio a tudo isso, você tá aí dormindo. E resumindo, queridos, ali interrogaram Jonas e Jonas falou que realmente aquilo que estava acontecendo era por causa dele. Quando ele disse toda a situação, ele explicou. E ali, moral da história, só para você entender essa primeira parte. Eles estavam lançando, inclusive, pesos, né, no mar, numa tentativa de salvar o barco. Mas Jonas falou, olha, essa situação é por minha causa. Então vocês podem me jogar, porque certeza que a tempestade vai passar. Queridos, dito e feito, né? Eles jogaram, oraram, falaram, olha, Senhor, nós não somos culpados pelo sangue inocente dessa pessoa. Jogaram ele lá. E a palavra diz, queridos, que Jonas foi engolido por um peixe, né? A palavra diz exatamente isso. Por um peixe, e ele passou 3 dias e 3 noites. Enquanto ele estava lá dentro do peixe, a palavra diz no capítulo 2 que ele orou. Queridos, ele orou ao Senhor, então para que você entenda
o Senhor, então, faz com que o peixe vomite Jonas, né? Só que nesse capítulo 2, a palavra diz que ele gritou de desespero, queridos. Ele realmente clamou ao Senhor arrependido, tá? E ali o Senhor, então, fez o peixe vomitar Jonas. Ok, então, aí o Senhor falou com ele de novo no capítulo 3, falando, Jonas, então agora você vai lá então e faça como eu já tinha ordenado a você. E a palavra diz, queridos, que então dessa vez Jonas obedeceu ao Senhor e foi para Nínive. Chegando ali, queridos, ele então andou pela cidade ali e começou a proclamar, olha, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Só que, queridos, para surpresa de Jonas, só para você entender, o povo já creu. O povo recebeu aquela palavra que ele estava falando e eles decidiram proclamar um jejum. Todos os habitantes, sabe, queridos, desde o menor ao maior, diz a palavra, e todos eles, queridos, ali realmente se vestiram de pano de saco, né, que eram vestes de humilhação, e fizeram tudo, queridos, assim, realmente em sinal de demonstração de arrependimento. Inclusive, o próprio rei e os seus ministros proclamaram na época, né, dizendo que nem homem, nem animal, ninguém era para nem comer e nem beber, que eram para todos, queridos, estarem ali naqueles sinais de humilhação. Numa tentativa, eles disseram, quem sabe assim o Senhor permite que continuemos vivos, né, e não fique mais furioso conosco a ponto de nos destruir. Queridos, e a palavra diz no capítulo 4 que, ao perceber que Deus não iria destruir os ninivitas, sabe o que Jonas fez? Jonas ficou irado. A palavra vai dizer que ele ficou aborrecido e reclamou com o Senhor por causa disso, queridos. E sabe, a palavra vai nos dizer que então o Senhor ele pediu para o Senhor para que Deus tirasse a vida dele. Queridos, que situação. Olha, Jonas realmente veio quebrar os protocolos aqui acerca de profetas, porque todos os outros profetas intercediam pelo povo, né, queriam que realmente o Senhor salvasse o povo, apesar de toda a rebeldia e todo o pecado, e aqui não. Aqui, quando ele percebeu que o Senhor não iria mais, né, destruir os ninivitas, ele ficou aborrecido, ele ficou chateado. E a palavra vai nos dizer que ele pede para o Senhor para que ele pediu a morte, né, para o Senhor. E aí o Senhor perguntou a Jonas o seguinte: há alguma boa razão para você ficar com tanta raiva assim, Jonas? E aí, queridos, a palavra diz que Jonas saiu da cidade resmungando, ele se assentou a leste de Nínive, né? E quando ele ficou ali, a palavra vai nos dizer que o Senhor fez com que uma planta, né, crescesse ali em volta de Jonas, assim, para poder fazer uma sombra para ele. Só que, queridos, no outro dia, a palavra diz, queridos, que o próprio Deus também mandou como se fossem lagartas ali e matou aquela planta. E, queridos, olha só, ela foi murchando e morreu. E a palavra vai nos dizer que quando o sol começou a aparecer, isso começou realmente a afetar Jonas ali de alguma forma, né? Porque o sol muito quente. E ali, queridos, diante disso, sabe o que Jonas fez? Mais uma vez pediu para morrer. Ele falou assim para o Senhor: para mim é melhor morrer do que viver. E ali, queridos, o Senhor disse o seguinte para ele: você tem razão de ficar tão aborrecido por causa de uma planta, porque agora, queridos, ele estava pedindo a morte por causa de uma planta. Escuta isso. E moral da história, queridos, ele diz que sim, que tinha razão sim para ficar aborrecido, e o Senhor disse: olha, você fica com pena dessa planta, embora ela não tenha dado, não tenha podado, ele não tenha cuidado nem plantado ela para crescer. Aí ele diz: e por que você acha que eu não deveria sentir compaixão de uma cidade tão grande como Nínive, com 120 mil pessoas, que não sabe distinguir entre o certo e o errado, além de todos os seus animais? Então, sim, o livro de Jonas, queridos, é muito indagante. Termina, né, com o Senhor fazendo essa pergunta para Jonas, porque Jonas ficou aborrecido, queridos, porque o Senhor teve compaixão e misericórdia daquele povo, querendo salvá-lo. Que coisa, não é? Já acabou o livro de Jonas, é assim que ele termina, tá bom? É isso, mas realmente é bem interessante. Eu acredito que você já tenha ouvido falar dessa história de Jonas, porque todo mundo conhece muito ele por causa dessa história de ter sido engolido por um peixe, né? Algumas pessoas, algumas traduções dizem que era uma baleia, mas nessa tradução da versão viva diz que era um grande peixe, né? Amém? Então tá bom, nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Olha, eu vou te contar, a gente sempre vai aprendendo muito, muito com o Senhor, né? E aqui nós temos um pouco mais a revelação acerca do caráter e da bondade do Senhor, acerca do povo, queridos. O Senhor, olha, ele é bondoso, misericordioso. Às vezes o que acontece é um e outro, assim, ó, que se revolta, que quer realmente ir contra o Senhor, mas o nosso Deus é bom. Amém? Então eu vou ficando por aqui. Um grande beijo no seu coração. Que Deus te abençoe. Ó, vamos seguindo, tá? Próximo livro de Miqueias. Eu espero você no nosso próximo devocional.
Tchau, tchau!